Pega a sua Bíblia no seu lugar. Abra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo de número 46, por favor. Bom estar na casa do Senhor, amém? Como a Arminda disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um tempo que nós temos para estar mais perto de Deus e mais perto da comunhão uns com os outros, aleluia. Lucas 6, versículo de número 46. Quem achou diz amém. Amém. Os dois fundamentos é o tema. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pode se sentar dando glória a Deus no seu lugar. Pai, é a tua palavra, Senhor. E nós queremos nos alimentar dela porque ela é o nosso remédio. Ele é o bálsamo que cura as nossas feridas. A tua palavra é aquela que nos orienta a cada dia a vivermos mais perto do Senhor. E por isso nós meditamos e queremos conhecê-la, porque o nosso desejo é estar próximo da tua presença. Amém? Amém, igreja? Irmãos, aqui nessa passagem que nós lemos, Jesus ele está falando de firmeza, ele está falando de equilíbrio, de força, de postura. E ele faz aqui algumas comparações, ele usa duas coisas para comparar. Primeiro, a rocha e a areia. Uma base forte, sustentável, e outra base mais frágil. Uma base que te dá apoio, confiança, e outra base que pode te abalar, que é a terra, a areia, como dizem outras versões. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver ou assistiu nesses filmes antigos, esses filmes medievais, que você vê um castelo construído lá no topo da montanha. Aí você olha e fala, meu Deus, quem foi o louco de construir um castelo lá no topo daquela montanha? Eu que não quero para um lugar desse, porque parece que vai cair, é arriscado. Mas quando você vai analisar o fundamento, como ele foi edificado, você vê que aquele castelo ele foi levantado sobre uma rocha firme, a qual não tem perigo de desabar. Mas o que Jesus está falando aqui não é sobre isso. Jesus não está falando sobre castelo, Jesus não está falando sobre casa de tijolo, Jesus não está falando sobre bloco, não é sobre essas coisas que Jesus está falando. Jesus está falando sobre nós. A casa aqui somos nós. Porque nós somos a casa de Deus. Amém? Quem aqui é casa de Deus? Então, eu quero pegar esse texto que nós lemos como uma referência daquilo que nós vamos falar hoje. Mas nós vamos ver alguns exemplos práticos na Bíblia para enriquecer o nosso conhecimento. Amém? Então, a primeira coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa equilibrada? Uma pessoa decidida no que quer, uma pessoa que, tem um foco, que não volta atrás, firme nas suas escolhas, nas suas opiniões, no traçar do seu trajeto. Você é uma pessoa que tem esse equilíbrio? Ou você é daquelas pessoas que quando dá errado, joga tudo por água abaixo, perde as estribeiras e é isso mesmo? Você é uma pessoa que tem equilíbrio? E segundo o dicionário, a palavra diz, aliás, no dicionário fala que o significado da palavra equilíbrio é o estado de um corpo que se mantém
sem se inclinar para o lado. É um corpo que se mantém firme, estável, naquela mesma posição, sem se inclinar. Talvez, como nós lemos aqui, vem as provações, vem os rios, as tempestades, os problemas, as dificuldades, as notícias ruins quando chegam, que realmente, irmãos, nos fazem abalar, porque nós falamos que cremos em Deus, nós vivemos pela fé, mas tem momentos na nossa vida, irmãos, que parece que a gente está assim, de mãos atadas, não é verdade? Meu Deus, o que fazer? Aonde achar solução? Como permanecer diante de situações assim? Às vezes angustiados, tristes, mas lá no fundo, lá na raiz do nosso coração, a gente sabe que Deus ele está no controle de todas as coisas. Por isso, a gente consegue se manter. Então você é uma pessoa equilibrada? Ou perde o equilíbrio, perde a visão, perde o foco muito rápido? Ou seja, equilíbrio, eu estou aqui e existem 2 pontos. E eu tenho que permanecer aqui. Se eu for para lá, eu vou cair. Se eu for para o outro lado, eu vou cair. Então eu tenho que permanecer aqui, equilibrado, no meio dos 2 pontos, para que eu não caia, para que eu não ceda para nenhum dos lados. E se não fosse Deus mesmo na nossa vida, irmãos, eu acho que a gente estaria vivendo uma vida totalmente desequilibrada aí fora. O salmista, no Salmo 124, o Salmo de Davi, Davi fala o seguinte: se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse Deus, as grandes águas nos teriam arrastado para longe, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo, e as torrentes de águas nos teriam levado para bem longe, se não fosse o Senhor. Mas, como nós vamos falar sobre equilíbrio hoje, dentro do conceito que nós temos no dicionário, o que é isso na prática? O que é uma vida equilibrada na prática, irmãos? Porque no conceito humano, nós pensamos que a pessoa tem uma vida equilibrada quando ela está bem na fita, né? Quando ela tem uma condição financeira boa, quando ela não tem problema, quando ela não passa dificuldade, quando ela vive em paz, quando nada ruim acontece com ela. Fulano tem uma vida equilibrada lá, está sempre tranquilão e tudo. Mas também, irmãos, não é disso que Jesus está falando na leitura que nós lemos aqui. Jesus não garantiu que a ausência de dificuldade não quer dizer que estamos seguros. Muito pelo contrário, nós cristãos aqui passamos por tantas provações e ainda assim estamos seguros porque estamos em Cristo. Então não tem nada a ver o conceito humano com aquilo que Deus está falando. E se você observar, não sei se você tem costume de ver notícias, essas coisas, eu tenho costume de ler algumas notícias, e houve um caso aqui no Brasil que deixou muita gente revoltada, até os cristãos mesmo, que foi aquele caso daquele padrasto que matou o seu enteado, de tanto espancar ele. Uma criança inocente, 6, 7 anos, não me lembro, não sei a idade, está por essa faixa. E quando a gente vê aqui, a gente fica assim, revoltado. E quando a gente analisa a vida da pessoa, a gente fala: poxa, fulano tem uma vida boa, uma vida tranquila, parece não ter problema, sabe? Tem tudo para viver, né, Luz? Tem tudo para viver bem e ainda faz uma coisa dessa. Ou seja, aparentemente, parece ter uma vida equilibrada, mas mentalmente e emocionalmente estão desequilibradas. Estão bem-sucedidas, mas mentalmente não estão. Então, uma vida equilibrada não está relacionada àquilo que eu tenho, mas àquilo que eu sou, ao meu ser, aquilo que eu sou em Cristo. E para nós cristãos que estamos aqui hoje, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito Santo, e existe um fruto do Espírito, irmãos, que se chama domínio próprio. Então nós vemos essas pessoas bem, mas sem domínio de si mesmo, sem domínio das suas vontades. E o que é o domínio próprio? É quando você tem controle sobre as suas reações, quando você consegue controlar a sua ação. Isso é domínio próprio. E no meio cristão a gente vê muito a busca por dons de cura, falar em línguas, profetizar, revelar, mas esquecemos desse dom, desse fruto, melhor dizendo, que é o fruto do domínio próprio. Porque, irmãos, tem muita gente que fala em línguas, que revela, mas não domina a língua. Não é verdade? Eu estou mentindo? Revela tudo, mas não consegue dominar a língua. É melhor ter o domínio próprio, não é verdade? Tem muita gente que fala que tem fé em Deus, acredita no Senhor, mas quando vem uma situação difícil, ela ira e ela peca. E a palavra nos orienta: irai-vos e não pequeis. Ah, pastor, mas eu faço tudo junto. Eu já venho um pacote completo, é os dois de uma vez. Então a gente vê
que é uma vida que não está ainda equilibrado na rocha, que é Cristo. E nós lemos aqui, irmãos, nessa leitura, Jesus está deixando de uma forma bem fácil da gente entender que para ter uma vida de equilíbrio, que é o que nós precisamos todos os dias, porque o vento sopra às vezes todos os dias, nós não sabemos que hora que ele vai vir. Para ter uma vida de equilíbrio, é necessário nós permanecermos nele. É necessário nós estarmos com a nossa vida, esta casa que nós lemos aqui, edificada sobre a rocha. E quem é a rocha, irmãos? É Jesus, é Cristo. A raiz, a base que vai te sustentar, que vai te dar firmeza. E isso, irmãos, não vem de fora, não é exteriormente falando, como a gente falou desse caso aqui. Não é uma vida equilibrada somente por fora, mas é por dentro. Porque se a gente for olhar assim, uma forma mais grossa, mais fina, a gente vai ver, olha só, o que sustenta essa igreja. Você vai falar, são as paredes, é isso aqui, são as pilastras, sim. Mas existe uma base aqui, irmão, que se ela não for firme, essa igreja não fica de pé. Igual quando alguém vai construir um prédio, um edifício, você vê que são tratores e tratores e tratores, tira terra e faz aquele buraco fundo. Você fala, para que esse buraco fundo todo? Será que vai fazer uma garagem embaixo, vai subir com o prédio? Não é isso. É porque precisa de achar o solo forte, a rocha ali, para poder edificar o prédio. Porque se edificar, irmão, sobre um solo frágil, vai desabar, vai cair. Quando você vê as árvores bonitas, grandes, o que sustenta uma árvore? É o tronco? É o galho? São as folhas? Não, é a raiz. É a raiz que sustenta, que mantém aquela árvore de pé. É a base que mantém as edificações de pé. Por isso que a Bíblia fala que nós vivemos pela fé. Ou seja, por aquilo que nós não vemos. Aquilo que nós não estamos vendo é que está sustentando muitas coisas. A raiz sustenta a árvore. A base sustenta os prédios. E quem nos sustenta? Cristo. Você está vendo ele aqui? Mas ele está aqui. E se não fosse ele, você não estaria de pé e também sentado, vamos dizer assim melhor, e também não estaria aqui. Não é verdade? Então, aquilo que nós não vemos é aquilo que nos sustenta. Por isso o justo viverá pela fé. Jesus então diz, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram a tempestade para combatê-la, mas ela permaneceu de pé. O que são os ventos? O que são os rios? O que são as tempestades da vida? Senão as provações que todos nós temos que passar. E se você analisar na palavra, irmãos, o vento não veio só para a casa que estava edificada sobre a rocha, não. Veio sobre aquela que estava sobre a areia também, sobre a terra. Os rios transbordaram, não foi somente para a casa que estava na rocha, mas para aquela que também estava na terra. Ou seja, as provações, os desafios da vida, vêm para todos nós. A diferença de permanecer é onde você está firmado, aonde estão os seus pés, aonde você está construindo a sua casa, a sua vida. A gente pode até balançar, irmão. Tem hora que a rajada do vento é forte, mas a gente está lá, de pé, na presença do Senhor. Então, a diferença é essa, é ouvir e praticar a palavra do Senhor, porque a diferença das duas casas em construção é que um ouvia e ouvia, o outro ouvia e praticava. E um exemplo prático que a gente pode trazer à nossa memória é da história de Asaf. Lá no Salmo de número 73, depois você lê na sua casa, a Bíblia fala que o título desse salmo, se eu não me engano, é a prosperidade dos perversos. O que acontece? Asaf, homem de Deus, edificando a sua vida ali na rocha, em Deus, ele começa a observar a vida dos ímpios. Aqueles que estão construindo a sua casa na areia, vamos dizer assim, na terra. Ele começa a observar, e aquilo causa um conflito no coração de Asaf, que ele fica assim, indignado até mesmo com Deus. E é algo que às vezes acontece conosco. Às vezes você vê o ímpio bem, aquele que não teme ao Senhor, prosperando, alcançando, crescendo. Você bate aquele olho assim e fala, estranho, por que comigo não é assim? E Asaf estava dessa maneira. Ele via a prosperidade dos ímpios e isso gerou um conflito dentro dele. Ele começou a ficar angustiado, amargurado. E se você ler lá no Salmo 73, ele fala que por pouco, ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Por pouco, ele não caiu de tanto ver, observar a prosperidade dos ímpios. E a Bíblia fala que Asaf, então, tem inveja, irmãos,
inveja da prosperidade dos ímpios. Ele chegou a invejar. E ele estava tão amargurado, tanto com conflito dentro de si, que ele não conseguia parar para entender o fim, o que Deus queria ensinar para ele. Porque, irmãos, a resposta da nossa existência, a resposta da nossa vida com Deus, nós vamos saber só no fim. É o final que vai decidir todas as coisas. É igual o filme, você vê o começo, você vê o meio, mas é o fim que dá a resposta de tudo. E o final da nossa história, o final da nossa construção, nós vamos saber só lá no fim. Só no dia da casa ser provada. Então Asaf olha para o ímpio, fica perturbado, mas graças a Deus ele consegue entrar na presença do Senhor e se examina e começa a observar. E a Bíblia fala que Asaf então observa o fim dos ímpios. O resultado, porque eles falavam como queriam, falavam coisas maldosas, compravam o que queria, parecia que para o ímpio não tinha problema, não tinha boleta para pagar, não tinha conta de luz, não tinha conta de água, estava tudo tranquilo para eles, aos olhos de Asaf. Mas quando Asaf foi ver o fim, quando Deus mostrou para ele o fim dos ímpios, Asaf começou a ver que tudo isso era vaidade, correr atrás do vento. Então ele entende, quando ele para e examina, que a vida dele então estava construída na presença do Senhor. Mas eu fiquei pensando em algo. Um homem de Deus, ele sentiu inveja dos ímpios. Será que Asaf, ele queria ser um ímpio também? Já que ele tinha inveja dele, não é verdade? Porque quando você tem inveja de alguém, é porque você quer ser igual aquela pessoa. Mas a inveja existe dois pontos. Existe a inveja de que você quer ter o que a pessoa tem, que se você trabalhar, se você correr atrás, se você se der para isso, você consegue ter. E eu não posso te impedir. Se eu tenho inveja da Arminda e eu quero ter o que ela tem, é só eu trabalhar, pegar as receitas que ela tem lá, fazer igual e eu consigo. Ela não pode me impedir de eu ter o que ela tem. Né? E eu acredito que essa era um tipo de inveja que o Asaf tinha dos ímpios. Ele queria ter o que os ímpios têm. Na verdade, não que o justo não tenha, mas o que os ímpios tinham naquele momento. Vida tranquila, prosperidade. Quem não quer? Qualquer um quer, o justo quer, o ímpio quer, todo mundo quer. Então Asaf queria ter o que o ímpio tinha. Mas existe um outro ponto da inveja, que quando a gente quer ser o que o outro é. Eu quero ser o que o Gleidson é. E isso, irmãos, é impossível. Eu nunca vou ser o que ele é. Uma, porque Deus fez só um Gleidson, não fez dois. Então, a história que Deus tem para ele é dele. E se eu viver a minha vida querendo ser igual o Gleidson é, eu não vou viver a minha, eu vou viver a vida dele. Ou seja, eu nunca vou alcançar ser igual ele é, porque ele é único. E eu não vou me descobrir. Então existem esses dois pontos da inveja, de você querer ser o que a pessoa é, que nunca vai conseguir, ou de você querer ter o que a pessoa tem. E falando dentro desse tema, em questão de construção, de inveja, a gente pode trazer à memória a vida também de José. Nós conhecemos a história. A Bíblia fala ali também que José era o filho que Jacó mais amava, porque era filho da mulher que também Jacó mais amava. Vamos dizer assim, Jacó gostava mais de José, porque era filho da mulher que ele amava, que era Raquel. Então Jacó, ele tinha todo o apego àquela criança, àquele filho. E eu creio que ele ensinou ele muitas coisas. Só que pelo fato de Jacó amar, gostar demais de José, isso incomodou os seus 11 irmãos. E o que eles fazem? Eles tramam, forjam uma armadilha com José, né? José se dá por morto, eles vendem José como escravo para o Egito. Só que o tempo foi passando, irmãos. E Jacó ainda, seu pai, vivia entristecido por causa do seu filho. Isso incomodava o seu pai. Ele aceitou a sua morte, mas ainda assim ficou entristecido. Então aqueles 11 irmãos falam para o seu pai: pai, José já morreu. Ele não está mais aqui conosco. Você vai ficar lamentando até hoje. Olha os seus 11 filhos aqui. Talvez aqueles 11 filhos de Jacó venderam Jacó como escravo para o Egito para ter o amor do pai. Agora o nosso pai vai olhar para nós, porque José não está mais aqui. Talvez essa foi uma das intenções. Mas, irmãos, os outros 11 irmãos de José não eram José. Eram filhos de Jacó, mas não eram José. Você está entendendo a diferença entre ter e a diferença entre ser? E José, então, ele é vendido ali como escravo para o Egito. Mas ele não deixou de ser José. Ele continuou sendo José.
Imagina levando você lá para a China, sozinho. Não, para a China não, porque ninguém quer ir para lá. Imagina levando você para um país aí, para um país qualquer. Você não conhece ninguém, não sabe falar a língua de ninguém, é só você e você. Como que você ia se comportar lá? Ninguém está te vendo, o pastor, o irmão, o líder, seu pai, sua mãe, você está sozinho. Como que você ia se manter lá? Você ia continuar sendo a Ana, a Beth, a Arminda, nesse lugar distante? Hein? Porque lá é a oportunidade que eu tenho de ser aquilo que eu não podia ser. Não é verdade? Não pode ser? Não é uma tentação? Não pode? Mas José não. José foi para o Egito. E ele continuou sendo José. Dentro dele já estavam enraizados os princípios de Deus. A vida dele já estava alicerçada com Deus. Então não importava o lugar onde ele estava. Deus estava com ele ali e isso era o que valia. Então também não é o lugar onde eu estou, mas como eu sou. Quem eu sou. Mais uma vez, não é ter, é ser. E ele não deixou de ser José. E algo para se observar, irmãos, na história dele, é que mesmo vendido pelos irmãos, mesmo vendido como escravo, foi trabalhar de escravo no Egito. Lá ele passou uma provação que ele foi acusado de abusar da mulher do seu senhor, né? Foi de tarado, seja lá o que for, seja a versão mais fácil de a gente entender. Lá ele foi acusado dessas coisas. Mas mesmo assim, irmãos, ele continuou sendo José. E se a gente for olhar mais profundo, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa deprimida, para ser uma pessoa depressiva, para ser um homem angustiado. Ah, José é assim, sabe por quê? Porque os irmãos dele traíram ele. Ah, José é assim, porque ele foi preso. Ah, José é assim, porque ele foi escravo. Ah, ele é meio abatido, meio deprimido, meio preso, por causa disso. A gente tem o costume de falar isso. Mas com José não foi assim. Com José não foi desse jeito, não foi dessa maneira. Quando alguém não conhece a Deus, até que essas hipóteses cabem, porque não conhece o Senhor, não conhece a rocha, nunca ouviu a palavra, não foi tratado por Deus. A gente até aceita essas frases. Mas quando alguém conhece o Senhor, irmãos, como José conhecia, esses ventos da solidão, esses ventos da tristeza, esses ventos de viver distante do seu pai, numa outra terra, sabe, que não conhecia ninguém, isso não mudou quem ele era, porque a sua vida estava edificada sobre a rocha. Esses ventos não foram capazes de derrubar quem José era. Assim também, as tempestades da vida, as aflições que temos que enfrentar, não pode mudar quem você é e principalmente no lugar onde você está, na presença de Deus. Então, irmão, se o vento vier, mantenha-se no mesmo lugar. A dificuldade vem, fique no mesmo lugar. A raiz não pode ser arrancada. A base não pode ser tirada, a sua base não pode ser trocada. Então a palavra nos ensina isso, que aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, ele está firmado, ele não teme aos ventos, a tempestade que virão, porque sabe que ele está ali e não vai ser derrubado, não será abalado. Eu acho que foi até a leitura que a Uraí fez no começo, aliás, é um Salmo 125, ela fez 127. Você confia no Senhor, são como os montes que não se abalam, mas permanecem. Você confia? Confia mesmo? Então, irmãos, não tema, o Senhor é a nossa rocha, Ele é aquele que nos coloca de pé. Às vezes nós sentimos na pele a solidão, a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança, mas a gente se mantém porque sabemos que Jesus, Ele está ali. Vou dar um exemplo prático para vocês. Há um tempo atrás, eu fui tentar arrancar um pé de goiaba que estava no passeio. E quando eu bati o olho, eu falei assim, isso aí é facinho, é só puxar que sai. Né? E era uma mudinha, pequenininha, tamanho dessa letra aqui. E eu estou lá, irmãos, fazendo força, todo puxo, tá. E quebra galho, quebra folha, quebra ramo, e nada da raiz sair. Eu falei assim, meu Deus, como é que pode um trem desse tamanhozinho aqui não sair com a força dos meus braços? Vamos dizer assim. E não saiu, irmãos. Aí eu fui analisar o porquê que aquele pé de goiaba insistiu e estava insistindo em ficar ali. Aquele pezinho de goiaba, irmãos, passou por um momento de seca, passou por tempos de chuva, que choveu demais há tempos atrás aí, passou por grandes ventos, e isso fez dele uma muda forte. Quando não houve chuva, as raízes desse pé foi entrelaçando, foi aprofundando na terra
procurando água. E ali aquela raiz, irmãos, ela foi se envolvendo nas rochas, nas pedras, nos galhos que estavam ali no solo que a gente não consegue ver. E foi se fortalecendo. Ficou um pé forte. E quando veio a chuva, a tempestade, sobre aquela muda, não derrubou. Por quê? Porque a sua raiz estava forte. Exemplo para nós. Às vezes, nos momentos assim, é o que nós devemos fazer. Quando a tempestade vier, quando a escassez vier, é momento da gente se aprofundar, criar raízes e nos apegar a Deus. Por isso que a Bíblia fala que é na fraqueza que a gente é forte, porque quando a gente está fraco, a gente vai para onde nós encontramos força, que é no Senhor. E ali a gente se mantém. Então foi isso que aquela mudinha, a gente não vê, a gente não viu a raiz, a gente não consegue enxergar. Mas ali tinha todo um trabalho, todo um processo acontecendo ali dentro. Às vezes por fora, irmãos, ninguém vê nada em você. Mas o que Deus está fazendo aí dentro, ninguém sabe. Ninguém sabe a profundidade da raiz que está aí com você. Ninguém sabe da profundidade, da intimidade que você tem com Deus. Por isso nós falamos até no domingo passado, não julgamos pela capa, porque você não conhece o coração, só Deus sabe quem é. Então, quando os ventos vier, sabe, quando as tempestades soprar, continue. O nevoeiro, a chuva, pode até te ofuscar, ninguém está te vendo, mas quando a chuva passar, a tempestade foi embora, o nevoeiro foi embora, eles verão você no mesmo lugar. Mas como é que você está aqui? Olhe para os meus pés. Meus pés estão na rocha, não estão na areia. Eu estou firmado em Cristo, a rocha que não vai se abalar. Amém? Ele nos mantém de pé. E a palavra fala aqui a outra diferença, que aquele que edificou a sua casa sobre a terra será comparado ao homem que ouve as palavras do Senhor e não pratica. Como nós já sabemos, a areia, a terra, já é uma base que não traz segurança. É algo que, se o vento soprar muito forte, leva um bocado, se a água vier, leva um bocado. Então, por isso nós vemos muitas pessoas que às vezes não conseguem suportar as tempestades da vida, porque ouvem, mas não praticam. Não é ouvir e saber, é ouvir e praticar. Ouvir é bom, praticar é o nosso desafio. Porque quando nós somos convidados a praticar, nós vamos ser desafiados, porque praticar a palavra de Deus, irmãos, é um conflito na nossa vontade, é um desafio para nós, porque muitas das vezes não é aquilo que nós queremos, às vezes nós não gostamos de ouvir, e muito menos de praticar. Mas a palavra fala que aquele que ouve e não pratica, não tem uma vida firme, não tem uma vida equilibrada. Então por isso aquele exemplo que a gente deu do casal, por que tem uma vida desequilibrada? Talvez ouviram a palavra de Deus, mas não praticaram a palavra de Deus, e não conseguem ter domínio das suas próprias vontades, da sua escolha. Jesus, quando Pedro fala para ele que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, ele fala: Simão Barjonas, você é Pedro, pedra, rocha, e sobre você eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é só uma figura, irmãos, porque a igreja, a Bíblia fala que nós somos pedras vivas. A igreja de Cristo está edificada em cada um de nós, Ele é o construtor desta igreja. E quando Jesus fala isso, é uma palavra para nós, sabe? Nós somos esta igreja construída sobre a rocha. Nós somos esta igreja edificada sobre a rocha que é firme. E as portas do inferno, os ventos desse mundo, as tribulações, as angústias, as provações, não podem tirar você da rocha. Não podem tirar você da presença do Senhor, não podem prevalecer sobre você. Você também é Pedro, você também é pedra. Cada um de nós somos uma pedrinha nessa construção. Cristo é a pedra principal, a pedra angular, aquela ali, a primeira a ser colocada. E nós somos edificados sobre ele, como casa de Deus. Somos casa de Deus. Então, quando o vento te balançar, irmãos, coloque os seus pés onde você deve estar, na rocha, no Senhor. E não tenha uma vida desequilibrada. Então a pergunta hoje é: onde você está se construindo? Onde está sendo edificada a sua vida, as suas emoções? Na rocha ou na areia? Em Cristo ou naquilo que passa? Sabe, não é julgando as pessoas, mas muitas pessoas não suportam, não permanecem por causa disso, esqueceu de edificar a sua vida em Cristo.
Às vezes edifica na pessoa, às vezes apoia no homem, às vezes sobre alicerce, irmãos, que não está fundamentado nos princípios de Deus. E o que nós precisamos fazer? Ouvir as orientações do Senhor e praticar. Ah, pastor, mas eu pratico. O que eu estou ouvindo eu pratico. Então tá bom. Quando o vento vier, quando a dificuldade vier, você não vai murmurar mais. Não é verdade? Porque a Bíblia ensina para nós vivermos uma vida sem murmuração. Então quando a dificuldade vier, eu não vou ver você murmurando mais, você está praticando a palavra de Deus. Aí a gente pega muita gente nesse ponto, né? Que a gente esquece. Mas irmãos, lembre-se sempre disso. Você não é um qualquer. Você é pedra. Cristo está sendo edificado na sua vida. E um dia nós seremos a igreja, a única igreja verdadeira que vai estar com Ele para sempre. Porque é esta igreja que Ele vem buscar. A igreja que está edificada sobre a rocha. A igreja que não se abala. Amém? Fica de pé no seu lugar no nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está. Gostaria que nós tivéssemos um momento agora, irmãos, de oração mesmo. Um momento de examinar o nosso coração. Nós cantamos aqui que todas as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo. E a palavra de Deus diz que aquilo que é palha, aquilo que é madeira, isso aí o fogo vai consumir. Aquilo que é passageiro, aquilo que não está fundamentado em Cristo, tudo o fogo vai destruir. Mas que nessa manhã nós possamos, de coração, buscar edificar a nossa vida em Cristo. De qual forma, pastor? Ouvindo e obedecendo a sua palavra. Não há outro segredo, não há outra forma, a não ser ouvindo o que Deus diz e praticando o que Ele nos orientou. Coloque a mão sobre o seu coração. Aí onde você está, hoje é manhã de ceia. Mas nós queremos nos limpar, Senhor. Nós queremos nos limpar por dentro, porque às vezes as raízes que estão no nosso coração, Pai, são raízes de amargura, são raízes de tristeza, são raízes de angústia, de medo, de solidão. Mas Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é a raiz de Davi. O Senhor, Pai, é a raiz que sustenta, o Senhor também é a videira, aquele que sustenta os galhos, aquele que sustenta os ramos, Pai. Nós que somos os ramos, Pai. O Senhor é a raiz que nos alimenta. E porventura, Pai, se o nosso coração, ou se os corações que estão aqui, Deus, tem se alimentado de uma palavra que não é verdadeira, tem se alimentado, Senhor, de algo que não procede da verdade, que não procede do Senhor. Nessa noite nós queremos ser transportados, Senhor, do lugar que pode nos abalar para o lugar firme, para a rocha que é o Senhor. Ó Deus, toca nos corações nessa manhã, Deus. Cada vida que aqui está, Pai, porque só o Senhor conhece o interior de cada um. Eu sei de irmãos meus, Pai, aqui, que passam por dificuldades, que passam por conflitos, Deus, que vivem dias também, às vezes, angustiantes, ó Pai. Mas eu também sei, Deus, que o Senhor é o Consolador, que o Senhor prometeu enviar o Consolador. Então, Deus, mesmo nos momentos em que dá vontade, Deus, de perder a razão, ó Senhor, de sair de nós mesmos, Pai, Deus, nos orienta, Senhor. Coloque equilíbrio, Senhor, nas nossas atitudes. Nos dê uma vida equilibrada com o Senhor nas nossas reações, nas nossas ações, Pai. Para, Deus, que as tempestades dessa vida não nos leve, não nos arraste, não nos leve para longe da Tua presença. Deus, toque em cada coração nessa hora, meu Pai. Visita o casal, visita os filhos. Visita, Senhor amado, o desempregado. Visita, Senhor, aquele que está preocupado. Como vai ser para pagar as suas contas amanhã, Deus? Oh Deus, o Senhor é a garantia da vitória, Pai. O Senhor fala que não desamparará nenhum daqueles que são teus, Pai. Nenhum dos seus vão se perder, Deus, pelos ventos dessa vida. Nenhum dos seus vão ser levados pelas correntezas, pelos rios quando transbordarem. O Senhor falou, Deus, Jesus fez essa oração, que aqueles que são seus não se perdem, Deus. Não deixe, Pai, com que os ventos venham nos fazer perder, Pai, da Tua presença. E que quando alguém olhar para nós, Deus, possamos dizer: nós suportamos, porque os nossos pés estão na rocha. Nós suportamos, porque aquilo que nos sustenta é aquilo que nós não vemos, mas sabemos que é real. Cristo em nós, a esperança.
Senhor, aviva, ativa a esperança em cada um dos corações que aqui estão, Pai. E que os nossos olhos, Deus, não percam o brilho de Te servir. Que os nossos olhos, Pai, não percam, Senhor, a visão de olhar para o Senhor. Porque o Senhor é o centro, aquele em que nós devemos apoiar e equilibrar a nossa fé. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toma o nosso coração. Toma a nossa mente. Fala com Deus, igreja. Fala com o Senhor nessa manhã. Talvez a sua vida já está sobre a rocha. Agradeça a Ele, porque se não fosse Ele, você não estaria de pé. Se não fosse Ele, você não teria saúde. Se não fosse Ele, você não teria paz. Existem pessoas que mesmo passando por dificuldades, por tribulação, ainda dizem: pastor, eu tenho paz. E essa paz, Deus, ela que excede o nosso entendimento, porque nós não compreendemos, Pai, porque ela vem do Senhor, ela não é humana. Que essa paz invada, Deus, cada um dos corações que aqui estão, Deus, nessa manhã, para que nós sejamos casa edificados no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.